Boa noite. Hoje nós falaremos sobre o capítulo do Evangelho titulado Bem-aventurados os aflitos. E para introduzir esse tema, nós vamos refletir inicialmente sobre uma mensagem que se encontra no livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Tem um capítulo que nos traz a seguinte mensagem: não te perturbes. E aí, Emmanuel vai trazer a fala de Paulo, quando Paulo diz que o mandamento que era para a vida, ele confessou ter achado por algum momento que era para a sua morte. E o que Paulo quer dizer com isso? Quantas vezes nós vivemos sofrimentos e tristezas em nossas vidas que nos trazem a sensação de morte, a sensação de dor profunda. Mas, posteriormente, reconhecemos que, apesar de ser um fato triste, contribuiu muito para a nossa vida sobre algum aspecto, e não para a nossa morte. Do ponto de vista espiritual, Deus sabe por que aquele acontecimento, aparentemente infeliz, pode contribuir para a nossa vida e para o nosso processo reencarnatório. Apenas o julgamento de Deus é perfeito. E o que nos cabe diante das aflições é confiar, é entregar nas mãos de Deus. E para ilustrar essa lição, Emmanuel traz algumas analogias muito interessantes. Ele vai falar sobre o trigo, que é a planta que produz o grão de onde extraímos a farinha. E aí ele vai dizer que se nós perguntássemos ao trigo sobre o moinho, que é o engenho instalado para triturar o grão, possivelmente o trigo responderia sobre a tortura que ele vive dentro desse moinho. Ele falaria sobre a aflição que advém dessa tortura de ser triturado para ser transformado em farinha. Porque dói, machuca. Só que se nós pararmos para pensar, é só por conta da passagem do trigo pelo moinho que ele vai ter condições de se transformar em subsistência do mundo, que é o quê? O pão. Logo depois, ele vai exemplificar com a madeira. E ele fala que se nós perguntássemos à madeira sobre o serrote que a corta, ela provavelmente apontaria o serrote como o algoz que lhe dilacera as entranhas. Só que é com o patrocínio do serrote que a madeira é transformada em objetos que nos servem das atividades mais nobres. A mesa que nós sentamos para nos alimentar, a cama que nós usamos para repousar, entre outros artefatos que são imprescindíveis no nosso dia a dia. Se fôssemos perguntar o mesmo à pedra, com alusão ao buril, Emmanuel nos diz que certamente a pedra associaria o buril como um perseguidor da sua tranquilidade, que a fere, que a machuca. Mas se nós pararmos para pensar, é justamente dos golpes do buril que a pedra é moldada e esculpida de forma precisa e aperfeiçoada. O bloco de pedra, diante desses golpes, ele se transforma em escultura, em obra-prima de arte. E assim, de acordo com Emmanuel, também é a nossa alma. Assim também é a nossa luta. Porque se nos perguntássemos sobre a nossa carne e todas as dificuldades que nós vivenciamos aqui na Terra, certamente nós também falaríamos sobre a dor que sentimos diante dos fatos infelizes que já nos ocorreram ou que nos ocorrem. Só que do mesmo modo que o trigo, que a madeira e que a pedra, nós também precisamos reconhecer que do nosso corpo disciplinado, do sofrimento que é sempre purificador,
e do obstáculo asfixiante que nós enfrentamos é que o nosso espírito, ele ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Por isso, não devemos nos perturbar diante das aflições, porque o que nos parece derrota e se afigura em favor da nossa morte, acontece muitas vezes para o engrandecimento na vida eterna. Então, o Evangelho vai dividir as vicissitudes da vida, as aflições da vida, em 3 espécies. A primeira vicissitude apontada por ele tem causas nessa vida. Normalmente, são provocadas pelo nosso caráter e pela nossa conduta. Nosso orgulho, nossa ambição, vaidade, intemperança, pela nossa falta de ordem, pelos nossos excessos de todos os gêneros, ou por não termos conseguido limitar os nossos desejos que são maléficos. E aí, para combatermos essas aflições que são provocadas por nós mesmos, o caminho é trabalhar no nosso aprimoramento moral e espiritual, no nosso melhoramento intelectual, estudando e praticando com o intuito de melhorar o nosso caráter e melhorar a nossa conduta. Mas além da vicissitude, da primeira vicissitude, ele vai apontar uma outra vicissitude, que são as anomalias, que são o quê? As fatalidades que ocorrem na vida das pessoas e muitas vezes nós não entendemos, ou então não achamos ser justo. São males que ocorrem e aparentemente não parecem ter sido provocados por parte de quem sofre. Só que quanto a estes, o Evangelho nos diz que precisam ser encaradas com a fé no futuro, porque a justiça de Deus, ela existe. Então, não se pode compreender Deus sem concebê-lo como perfeição. Logo, se Deus é justo e perfeito, todas as suas causas são justas, ainda que nós não as entendamos. E que males são esses que muitas vezes nos fazem duvidar da justiça de Deus? Fatalidades que nos fazem perder os entes queridos por conta da violência, às vezes mortes prematuras, enfermidades de nascença, crianças que nascem com deformidades e que nem tiveram tempo de cometer erros nessa vida, acidentes dos mais graves que nenhuma previdência humana poderia impedir, os reveses da fortuna, os flagelos naturais, as fatalidades das mais diversas que ocorrem com pessoas boas. Então, são situações que a gente percebe que as pessoas aparentemente nada fizeram nesse plano para merecer tais fatalidades. Então, quando não se encontrar a causa da aflição nessa vida atual, existe a probabilidade que a causa seja anterior a essa vida, numa existência precedente. Porque se nós somos punidos, é porque estamos reparando algum mal. Um mal que fizemos, seja nessa vida ou em outras vidas. Só que é preciso destacar que o Evangelho aponta um terceiro caso de vicissitude vivida que não se enquadra nesses 2 que eu acabei de mencionar. Nem sempre nós estamos sendo punidos. Às vezes, o sofrimento que uma pessoa passa não se trata nem de reparação de erros das vidas passadas, nem de consequências pelos erros dessa vida. Às vezes, pode ter sido uma prova que o próprio Espírito escolheu para concluir a sua depuração e adiantar o seu grau de evolução. Um espírito, ele pode ter adquirido um certo grau de evolução
Só que, desejando adiantar-se mais, ele solicita uma missão muito árdua para ele executar no plano reencarnatório. E uma das formas de nós reconhecermos isso, segundo o Evangelho, é quando normalmente o sofrimento não provoca queixas, não provoca reclamações por parte de quem sofre. Esse é um indício de que tenha sido uma prova escolhida voluntariamente pelo Espírito e não imposta. Mas o que nós precisamos ter em mente, e que é muito importante na reflexão do dia de hoje, é que, independente se a aflição foi escolhida por nós ou se é reparação de erros das vidas passadas, a maneira ideal de nós passarmos por essas provas aflitivas do plano terreno é semelhante em qualquer um dos casos, que é tendo fé em Deus e em sua justiça, com muita paciência e com muita resignação diante da aflição. Porque todas as provações da vida, quando elas são bem suportadas por nós, elas têm a capacidade de adiantar a nossa evolução. E como expiações, elas apagam as faltas que nós cometemos e nos purificam. Só que se nós murmurarmos nas aflições, se nós reclamarmos, se nós não aceitarmos as adversidades com resignação, se nós acusarmos Deus de injusto, nós vamos contrair uma nova dívida e nós perderemos o fruto que nós precisávamos colher daquele sofrimento vivido. Então, terá sido inútil passar por essa prova. E a chance de precisarmos passar por essa aflição novamente é muito grande, porque nós teremos sido reprovados. Nós precisamos ter uma postura mais otimista e esperançosa diante das fatalidades. Ainda que doa, ainda que nos sintamos dilacerados, nós precisamos confiar em Deus e permitir que essa dor cumpra a missão de educar o nosso espírito, para que possamos nos elevar um pouco mais espiritualmente. Nós precisamos interrogar, então, a nossa consciência a respeito das nossas aflições, investigando a origem dos males que nos afligem. Porque, de acordo com o Evangelho, grande parte das aflições que nós vivemos no plano terreno são provocadas por nós mesmos. Então, quando esses sofrimentos eles são provocados por nós mesmos, significa que somos nós os autores da nossa própria infelicidade. E vamos pensar, será que a verdadeira felicidade estaria na ausência de tempestades em nossa vida? Será que a verdadeira paz seria a ausência de problemas aqui na Terra? De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que está norteando o nosso estudo aqui hoje, não. É a paz em meio às tempestades e os problemas da vida que se afigura como verdadeira felicidade. Certa vez eu conheci uma mulher que aparentemente me parecia muito viver esse caso de prova aflitiva, que parecia ter sido escolhida por ela em um outro plano. Ela tinha esclerose múltipla e ela tinha consciência, pelo seu quadro da doença, que seu corpo ficaria cada vez mais debilitado. Só que ela passava por essa prova com muita serenidade, com muita paciência, e muitos poderiam até perguntar: mas se ela passa por essa prova tão bem, com tanta sabedoria, com tanta calma, por que Deus não cura logo ela dessa enfermidade? Só que nós não sabemos os desígnios de Deus. Nós não sabemos o propósito da enfermidade que ela vive. E nós precisamos aprender a confiar mesmo sem saber. Essa mulher, ela tinha
a verdadeira saúde espiritual. E o que é a saúde espiritual? É saber viver a paz de Deus em meio aos tormentos da vida. Eu me lembro sempre de um grande ensinamento que ela transmitiu. E talvez esse ensinamento que ela transmitiu seja um dos propósitos da existência dela. Viver essa enfermidade aqui na Terra para poder ensinar o que é a verdadeira resignação. Talvez ela tenha vindo para viver essa enfermidade na Terra e poder exemplificar o que é a verdadeira fé em Deus, para que muitas pessoas possam aprender com ela. Muitos poderiam até olhar para ela como se ela fosse uma pobre coitada. Mas nós não sabemos se não foi ela mesma que escolheu passar por isso para se adiantar espiritualmente. Ela sempre dizia: hoje, por conta da doença, eu parei para ver as coisas essenciais e que me proporcionam a verdadeira felicidade e a verdadeira paz de espírito. Porque antes eu estava sempre apressada, correndo demais, mas hoje eu dou graças a Deus por ter adoecido, porque eu ia morrer sem ver as muitas maravilhas de Deus que me cercavam. Então foi justamente a doença que a fez parar para ver o essencial. Ela relata que agora, toda vez que ela olha para uma pessoa apressada demais na vida, ela tem vontade de olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: calma, vai mais devagar, respira mais, escuta mais, aprecia mais as coisas ao seu redor, perdoa mais. Então, será que essa mulher seria uma mulher infeliz por conta da esclerose múltipla? A calma dessa mulher, ao passar por essa aflição, já não seria para ela uma grande felicidade? Porque ela usufruía de uma paz que muitas vezes não conseguimos ver em pessoas que têm uma vida com muito menos dificuldades do que a dela. Eu não consigo hoje olhar para essa mulher como um exemplo de infelicidade, independente da enfermidade. Porque hoje ela tem a paz no coração que antes, quando ela tinha o corpo saudável, ela não tinha. É admirável ver o brilho de felicidade em seus olhos pelo privilégio de sentir a paz de Deus em seu coração, que é uma coisa tão difícil de ver alguém sentindo nos tempos que correm. É admirável ver que antes seus olhos eram tristes. Eram olhos de quem tinham tudo na esfera do corpo físico, da matéria. Contudo, eram olhos tristes porque nada tinham na esfera do espírito. A passagem de Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos. Mas é muito importante destacar sobre essa fala de Jesus que ele não inclui entre esses aflitos os que sofrem pelos tormentos provocados por si mesmo, mas apenas os que sofrem pelos tormentos involuntários. Aqueles que realmente precisam passar por provas difíceis, a despeito de ser uma prova escolhida pelo próprio Espírito ou uma prova de reparação por conta das vidas passadas. Serão consolados os aflitos que passam por essas provas com fé, com resignação e sem se vitimizar ou reclamar diante dos fatos. Ou seja, não são bem-aventurados os aflitos que cavam a sua própria aflição, voluntariamente, mas aqueles que precisam passar por provas difíceis, mas ainda assim confiam em Deus e em sua justiça. A verdadeira paz não é a ausência de conflitos ou de perturbação na nossa vida. O psicólogo Rosandro Klinger, palestrante espírita, ele diz que ele acha até um pouco infantil
quando nós pedimos em nossas preces para que tudo dê certo, para que não tenhamos problemas, para que tudo seja tranquilo, porque é como se a pessoa estivesse pedindo para Deus deixar o mundo calmo, sem problemas, para que assim ela também possa ficar calma. Só que dessa forma, a nossa calma, a nossa paz estaria subordinada a um mundo calmo, sem problemas. Então eu sentiria paz e me sentiria feliz, porque eu não tenho problemas, porque eu não passo por dificuldades. Só que assim é fácil, seria como amar os amigos e odiar os inimigos. É muito fácil amar quem nos ama. Mas e dar a outra face, conforme Jesus nos aconselhou? Será que é fácil? E amar o próximo como a ti mesmo, independente desse próximo ser amigo ou inimigo, será que é fácil? Nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo terreno, seria utópico nós desejarmos uma vida sem problemas, porque esse é um mundo de provas e expiações. Então, mais importante do que nós pedirmos a Deus que não haja problemas em nossa vida, é pedirmos que nós tenhamos calma, paz, força, apoio espiritual, acima de qualquer problema que nós tenhamos que vivenciar. Porque essa é a verdadeira paz. A paz que nós sentimos a despeito das coisas que acontecem ao nosso redor. A paz, ela vem de dentro de nós. Nós não controlamos o mundo externo. Nós não controlamos o que as pessoas com quem nos relacionamos irão fazer ou dizer. Nós não controlamos o comportamento das pessoas e nem controlamos o curso dos acontecimentos. Então, de nada adianta ficar reclamando do próximo. O que nós podemos controlar de alguma forma é o nosso mundo interior. O Rosandro nos diz que quando desistimos de alcançar a paz e a felicidade estritamente no mundo exterior, que não está sob o nosso controle, e procuramos, ao invés disso, cultivar a paz no nosso mundo interior, aí sim nós assumimos o controle da nossa vida. Porque aquilo que passa a nos absorver, emocionalmente falando, não é aquilo que acontece fora, mas é aquilo que nós cultivamos dentro de nós. Se cada um conseguir fazer a sua parte dentro do seu próprio ser, dentro do seu próprio mundo, aí sim nós poderemos ter um mundo melhor, com mais pessoas vibrando na energia de paz e mudando gradativamente a psicosfera do nosso planeta. Mais preocupadas com a espiritualidade do que com a matéria e com tantos outros supérfluos que muitas vezes nos afligem. Todas as ambições que nós tanto desejamos no âmbito material não se tratam do essencial, porque chegará o dia que nós teremos que abdicar de todas elas. Só que o amor e a virtude que nós cultivamos, diferentemente da matéria, nos acompanharão por toda a eternidade, considerando a imortalidade do nosso espírito. Nós vivemos, todos nós, à procura da felicidade. Esse é o ponto que nós temos em comum. Só que essa felicidade, muitas vezes, se encontra distante de nós. Em primeiro lugar, porque, como bem disse Paulo, a felicidade não é deste mundo. Só que tem um adendo muito importante que o Evangelho ressalta. Ainda que a felicidade não seja desse mundo, apesar das dificuldades terrenas, que por vezes nós não poderemos evitar, nós poderíamos gozar de pelo menos relativa felicidade. Mas nós não usufruímos nem mesmo dessa relativa felicidade. E por quê?
Porque muitas vezes nós procuramos a felicidade em lugares equivocados. Nós procuramos a felicidade na matéria e nas coisas perecíveis de fora. Mas a verdadeira felicidade, e que pertence sim a esse mundo, é a paz no coração. Essa é a única felicidade real desse mundo. Só que o caminho para nós alcançarmos essa felicidade não é o mesmo caminho que nós costumamos trilhar para alcançar os gozos materiais. O caminho para nós alcançarmos a paz interior é a espiritualidade. Nós precisamos nos espiritualizar. Não é que seja ruim nós desejarmos a prosperidade material ou qualquer outro desejo na esfera do mundo transitório. O único problema é que se esse desejo for o nosso desejo central da vida, certamente nós nos frustraremos e não alcançaremos nem mesmo essa relativa felicidade que o Evangelho nos fala que é possível viver aqui na Terra. Porque a única coisa que pode realmente nos proporcionar essa felicidade verdadeira e que deveria ser a nossa prioridade é a paz no coração. O Evangelho também vai nos dizer que nós temos uma compreensão muito equivocada do que seja a desgraça real aqui na Terra. Porque normalmente o que nós vemos como desgraça é o quê? A morte, a traição, a perda de forma geral, a falta de comida, a falta de dinheiro. O que, obviamente, são, sim, dificuldades que nós enfrentamos nesse plano terreno. Só que todas essas vicissitudes da vida corporal, elas só podem ser consideradas como verdadeira desgraça para aqueles que só veem o momento presente. Tudo o que nós consideramos como desgraça real ou como infelicidade cessará um dia com o fim da nossa vida corpórea e encontrará a sua compensação na vida futura. Por isso, bem-aventurados os aflitos que passam pelos tormentos necessários com o olhar fixado na eternidade do Espírito. Nós precisamos desconfiar da nossa felicidade. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos nos indagar qual a fonte da nossa felicidade, qual é a razão, qual é o motivo daquilo que tem nos feito feliz. Eu estou feliz porque eu tenho bens materiais? Estou feliz somente pelos prazeres carnais e sensuais ligados à vida material? Se eu estou feliz somente por motivos ligados à transitoriedade da vida corpórea, a minha felicidade ela é muito instável. Eu preciso estar feliz porque em meu coração reina a paz de Deus que me proporciona a serenidade interior que independe dos fatores externos que são tão transitórios e que nós não podemos controlar. Tem uma belíssima indagação no Evangelho que nos diz assim: que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto da carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Nós precisamos reavaliar a fonte da nossa felicidade para avaliarmos se estamos nutrindo o nosso espírito das suas necessidades reais, para que assim possamos entrar com essa alma radiosa no reino celeste. Porque a alma radiosa, ela é mais cara do que todo o ouro do planeta. A alma radiosa
é a alma que consegue esbanjar paz interior, independente da turbulência exterior, independente dos tormentos e das aflições da vida. Só que as virtudes espirituais que fazem a nossa alma irradiar de paz, elas não cairão do céu de forma gratuita. Elas precisam ser por nós cultivadas. E nós não cultivamos essas virtudes somente quando existe a ausência de problemas e dores em nossas vidas. No momento da nossa prova aflitiva, também nos é concedida a oportunidade de ampliação das nossas potencialidades. Eu cultivo em mim a virtude da paciência quando eu vivo em minha vida uma situação que me exige ter paciência. É a situação vivida que nos pede a virtude. A paz, ela é uma das nossas potencialidades. Ela está dentro de nós. Só que nós precisamos trilhar o caminho que nos conduz a ela. No meio das tempestades, no meio das aflições, precisamos aprender a exercitar a nossa calma, conforme nos disse Emmanuel. Não vos perturbeis. Vamos pensar juntos. Como nos educar diante das aflições que nos provocam tantas dores? Conforme Paulo nos disse, todos nós somos o templo de Deus. E o Espírito de Deus, ele habita em nós, porque nós trazemos conosco o gene da divindade. E Emmanuel também nos diz que Deus está em nós quanto estamos em Deus. Só que para que essa luz divina se destaque em nós, é necessário os processos educativos da vida. Porque, segundo ele, somente o coração enobrecido de bons sentimentos, o cérebro cultivado, produzindo iluminadas formas de pensamento, e a grandeza espiritual, que é capaz de gerar em nós esse processo educativo de evolução espiritual. Ao seu ver, se nós nos educarmos, nós transformaremos a nossa irracionalidade em inteligência. Posteriormente, nós transformaremos a nossa inteligência em humanidade. E depois, a nossa humanidade em angelitude, que é o nosso propósito diante da reencarnação e da evolução espiritual. E o que Emmanuel quer nos dizer com essa mensagem? Se nós sabemos que o Senhor habita em nós, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos aperfeiçoar a fim de manifestá-lo. Manifestar Deus em nós e em nossa vida é concomitantemente acessar essa paz dentro de nós ao passarmos pelas aflições da vida. A calma, a paz, ela vem de Deus. Só que Deus está dentro de nós. Logo, essa paz, ela está ao nosso alcance o tempo todo. Só que esse processo educativo é árduo. Ele exige que nós nos espiritualizemos. É preciso ter o coração enobrecido de bons sentimentos. É preciso ter o cérebro cultivando bons pensamentos para nos ser concedida a grandeza espiritual que nos permite acessar a paz interna em meio às aflições, em meio às tempestades da vida. Vamos pensar um pouco, então, como nos espiritualizar. Será que seria apenas frequentando um templo, uma casa como essa? Certamente que não. É preciso muito mais do que isso. É preciso cuidarmos do nosso templo interno, da nossa casa interna, e isso todos os dias. Em João,
nós temos uma passagem de Maria em Canaã, que ela vai esbanjar a sua grande sabedoria e a grandeza do seu amor materno. Ela vai dizer assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Esse ele que Maria se refere é Jesus, o centro divino do planeta Terra. A palavra de Jesus, ela nos leva a Deus. Só que essa palavra de Jesus, ela precisa estar incorporada na nossa vida, no nosso coração. Como ritual educativo, seria aconselhável sempre trazermos na lembrança essa palavra maternal de Maria: fazei tudo quanto Jesus vos disser. E Maria, como exemplo de mãe e de discípula do Mestre, ela nos revela a sua santidade ao seguir o seu próprio conselho, porque ela seguia as palavras de Jesus. E nós precisamos nos ver um pouco em Maria, porque foi através da sua própria humanidade que Maria alcançou a santidade. Humanidade essa que nós temos, só que nós precisamos ter o esforço de Maria para compreender a dimensão divina da nossa própria humanidade. Só que para acessarmos essa dimensão divina, precisamos caminhar no sentido dessa santidade que Maria caminhou e que está acessível a todos nós. Caminharmos em sentido à perfeição, seguindo os conselhos de Jesus. Porque esse é o nosso caminho de burilamento e de espiritualidade. Seguir a ética de Jesus. A mesma humanidade em Maria, que buscou através da santidade a divindade, é o humano que existe em nós com todas as imperfeições e precisa passar por um processo de purificação, de renovação constante, de aperfeiçoamento e de evolução, de busca por essa santidade para chegarmos a Deus. Buscar nos educar seria irmos expurgando de nós tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é mal, os nossos defeitos, as nossas más inclinações, para, em contrapartida, dilatar o nosso ser em virtudes. Sendo que a fonte de toda virtude é o amor. É através do amor que eu sou paciente. É através do amor que eu sou gentil. É através do amor que eu sou benevolente. Nós precisamos, então, dilatar o nosso coração com esse amor. Sabe aqueles caminhos que existem na mata, que não são mais usados e com o tempo eles se fecham de tanto mato? E aí, de repente, já nem existe mais caminho? Então, só que também existe aqueles outros caminhos que são muito usados e eles vão se alargando. E o caminho, ele permanece pela constância dos passos que caminham sobre ele e que vão impedindo o crescimento do mato. Do mesmo modo acontece com o nosso coração. Se nós praticarmos as virtudes e nos esforçarmos incessantemente, repetidamente, insistentemente em sermos virtuosos, empregando em nossa vida os ensinamentos de Jesus, o nosso coração também vai dilatando por esse amor, até que em algum momento nos tornemos naturalmente, sem esforço, seres virtuosos. E isso será o nosso modo natural de ser e de existir. Maria, ela precisou se esforçar para cumprir a sua missão no seu papel de mãe. Mas o que a gente precisa pensar é que não foi fácil para ela cumprir esse papel. Maria também, assim como nós, enfrentou aflições. Ela enfrentou todos os desafios da maternidade.
ela lutou dia a dia para ser mãe do menino Jesus. Imaginem a dor de Maria de ver um filho passar por todo o sofrimento que ela viu Cristo passar e mesmo assim continuar firme. Maria permaneceu ao lado de Jesus o tempo todo enquanto ele era torturado e crucificado. E ela fez isso cumprindo a sua bela missão de ser mãe, sem esperar nada em troca. Maria exemplificou a oração de São Francisco que nós cantamos aqui hoje. Uma mãe que tem a missão de amar mais do que espera ser amada. Porque imagina se Maria, como mãe de Jesus, tivesse expectativas e cobranças egoístas em cima de seu filho, que não veio na terra com a finalidade de amá-la única e exclusivamente, mas veio com a missão de servir a toda a humanidade. Maria, ela nos serve como inspiração. Ela foi aquela que exercitou a calma em meio às aflições da vida. Ela teve fé em Deus em meio às aflições. E o nosso intuito aqui hoje, ao pensar em Maria, é apenas evidenciar a forma virtuosa como ela seguiu o Cristo. O intuito é focar nos aspectos cristãos vividos por Maria, porque nos ajuda, nos orienta na nossa caminhada, nos orienta no cumprimento dos papéis que nós precisamos exercer. A ideia é pensar nela como pessoa que viveu aquilo que Jesus pregou. É muito importante para nós prestarmos atenção naqueles que estiveram mais próximos de Jesus e que seguiram melhor o seu exemplo. É um ensinamento. Maria foi considerada a primeira seguidora, discípula e apóstola do Cristo. E nós também precisamos nos tornar discípulos do Cristo, melhorando onde atuamos, no papel que for que nós executamos na vida. Nas nossas relações pessoais com os nossos familiares, na nossa profissão, nas nossas relações com os amigos que Deus nos concedeu, na nossa casa aqui, não importa onde ou com quem, nós precisamos ser ferramenta em constante atividade do amor de Deus. Maria, ela tem, assim como nós, a dimensão humana. Só que Maria, ela tinha algo de muito especial. Ela guardava todos os ensinamentos de Jesus no coração. E dizem que ela guardava de cor, que ela meditava sobre esses ensinamentos. Essa era a sua virtude. E nós precisamos aprender com ela essa capacidade que ela tinha de prestar atenção no que dizia o Mestre Jesus e internalizar o que ele dizia para levar para a sua própria vida. Esse também é o nosso desafio. Permitir que os ensinamentos de Jesus fluam em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e na nossa ação na vida. Em Mateus está escrito que a boca fala do que o nosso coração está cheio. Mas não é somente a nossa boca que fala do que está cheio o nosso coração. O nosso corpo fala do que está cheio o nosso coração. As nossas atitudes falam do que está cheio o nosso coração. Nós precisamos pensar, então, com o que nós temos nutrido o nosso coração. E nesse sentido que é importante pensar que o cultivo da espiritualidade é uma missão muito importante. Precisamos nos atentar não somente quando estivermos enfrentando uma dor, uma aflição, mas também quando estamos bem, para que no momento que precisarmos de lidar com uma prova difícil da vida, inevitável, o nosso espírito ele possa estar mais preparado, mais fortalecido, mais robusto e espiritualizado.
porque deixar para se espiritualizar só na hora da aflição é muito insensato. Quando nós estamos bem, também precisamos fortalecer a nossa casa interna para que ela não desabe quando passar uma ventania. Porque o mundo terreno sem ventanias é um mundo utópico. A vida terrena, ela é composta por provas e expiações, e isso engloba ventanias, tempestades e diferentes tipos de aflições. Então, Maria aqui, ela nos serve, né, para nós pensarmos no cultivo dessa espiritualidade. Porque nós precisamos pensar que as situações na vida pouco nos estimulam um olhar demorado. Tudo passa muito depressa e nós somos muito dispersos. São poucas as situações que nos levam para um estado de reflexão, meditação, oração. Precisamos pensar, então, como que nós podemos construir uma espiritualidade no nosso dia a dia, não somente indo a um templo físico, mas na rotina dos nossos dias. Então, por isso que o estudo ele se faz tão importante, porque antes de me dispor a ter uma vida com Jesus, eu preciso saber que vida é essa, porque eu não posso aplicar na minha vida um conhecimento que eu desconheço. Só que se nós não interrompermos a nossa dispersão do nosso cotidiano, os nossos afazeres burocráticos, se não deixarmos a roupa que tem que ser lavada de lado um pouco para orar, estudar, meditar, nós não vamos viver esse benefício que Maria viveu simplesmente por ela ter observado as virtudes ensinadas por Jesus e por ter se empenhado em construir essas virtudes em si. Então, que nós possamos, nos empenharmos nesse estudo e na construção dessas virtudes para a contribuição da nossa evolução espiritual e aí conseguirmos chegar nessa meta que Emmanuel nos descreve, de caminhar da nossa irracionalidade para a inteligência, depois de caminhar da nossa inteligência para a humanidade e, em algum tempo, viver a graça de caminhar da nossa humanidade para a divindade. E é justamente essa observância de Jesus que nos ajuda a evoluir e nos direciona para a presença de Deus dentro de nós, nos ajudando a passar pelas provas aflitivas da vida, que nós não podemos evitar. Bem, quero agradecer a paciência de todos, que nós possamos hoje retornar aos nossos lares melhores do que estávamos quando aqui entramos. Obrigada, uma boa noite.